Bom dia. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vós, os presentes aqui no templo da sede da Arte do Jorei, e todos que nos acompanham pelas mídias digitais, no YouTube e no Facebook. Agradecemos a permissão de Deus Supremo e Meixo Sama estarmos juntos para recebermos o alimento precioso para a nossa vida material e espiritual. Quero aqui também abençoá-los com uma nova expressão de cumprimento, qual seja: O Kage-sama de. Essa expressão é um agradecimento às forças invisíveis que nos protegem nessa caminhada, e quando você transmite na forma de cumprimento ao seu próximo, você as reconhece na sua vida e na vida dele. O tema: qual a importância da gratidão para a vida? Meixo Sama responde no início do Salmo de maneira simples, mas profunda. Estou alegre, meu passado infernal desapareceu. E Meixo Sama fala mais, meu coração doente foi curado. Como posso retribuir a Deus tamanha graça? E Meixo Sama completa, nada existe no mundo mais precioso que a vida, sem a qual não há dedicação à obra divina. A partir do momento em que estamos vivos, ganhamos a oportunidade de experimentar o mundo, aprender, amar e construir algo de valor. Encaminha-nos para uma relação de causa e efeito. A vida é a condição primária, o alicerce para se realizar qualquer fato. A oportunidade para se dedicar a um sonho, a uma carreira, à família ou a um projeto, nós precisamos, antes de tudo, existirmos. A vida precisa ser vivida e nós precisamos de energia para vivê-la. Energia material, o dinheiro, o trabalho, o alimento. Energia emocional, a família, a sociedade, os relacionamentos. A energia espiritual, a fé, a espiritualidade. Como nossa vida encarnada é finita e preciosa, a forma como escolhemos nos dedicarmos às nossas paixões e ao próximo é o que dá verdadeiro significado à nossa jornada. A celebração e valorização da nossa vida e dos outros nos permite expressar nosso amor, nossos talentos e nossos propósitos no mundo. Então, Meixo Sama nos dá várias orientações de como vivermos essa vida, tais como: é realmente verdade que gratidão gera bênçãos e lamúria chama desgraças. Quem está sempre agradecendo torna-se uma pessoa feliz, porque atitudes de reconhecimento pelas graças recebidas chegam diretamente a Deus e, pelo contrário, recebem uma vida difícil, porque não se comunicam com Deus. A gratidão pelo Jorei é muito importante e Meixo Sama nos orienta que, à medida que usufruímos das bênçãos que o Jorei nos proporciona, é necessário haver gratidão financeira, conforme as condições da pessoa, em sinal de agradecimento. Meixo Sama afirmava que esse assunto era muito delicado, mas ele justificava o fato dizendo
que as pessoas que faziam essa dedicação junto às pessoas de maneira integral, mereciam ter uma forma de sustento, porque elas não estavam fazendo outra atividade senão ajudar ao seu próximo com o diorei. Desde tempos remotos, ouve-se dizer que a dedicação ao próximo deve ser gratuita. Naturalmente que Deus não tem necessidade de recursos materiais, mas quem o serve como veículo e em período integral precisa de meios materiais e não pode viver apenas do ar que respira. Deve-se ter bem clara a ideia da gratidão, pois sendo grande ou pequena, deve conter agradecimento sincero e sem remorso, pois é isso que conta para Deus. E não pode haver manipulação para corromper a vontade de fazer gratidão das pessoas. Então, mesmo sendo uma questão deveras delicada, é necessário que todos procurem desvendar em profundidade a dinâmica que envolve o dinheiro e o misterioso valor das ofertas. Espiritualmente, todos nós temos nuvens, ou seja, dívidas com Deus, e essas dívidas, quando não pagas, geram juros, e as dívidas aumentam. É, pois, maravilhoso termos a oportunidade de doar dinheiro para a obra divina, porque assim poderemos eliminar algumas das nossas máculas. O assunto dinheiro é delicado para a maioria das pessoas, mas nós, messiânicos, torna-se indispensável conhecer o seu verdadeiro sentido e, sabendo disso, poderemos purificar-nos das máculas provocadas pelo dinheiro e de outras adquiridas no decorrer dessa vida terrena, além daquelas que vêm sendo acumuladas através de gerações. Então, precisamos ter uma consciência em relação às oferendas, às gratidões que nós deixamos para que seja utilizado na obra. Porque a gente tem o seguinte: existem pessoas dentro da arte do jorei que têm dedicação integral. Aqui, vocês estão nesse templo aqui, vocês sempre veem o templo aqui, limpeza, sabe? As cadeiras para vocês sentarem, energia elétrica, água, sabe? Os materiais de limpeza, isso tudo é gratidão de vocês. E é necessário haver esse compromisso. Porque vocês estão aqui, como disse aqui, Deus não precisa de dinheiro, não. Mas o templo, para ficar aberto, para funcionar, para atender a vocês, as necessidades de vocês, ele precisa da gratidão de vocês para que esteja aberto, para que haja aumento, crescimento. Precisa haver a gratidão de vocês todos. Por isso, Meixo Sama fala que é delicado falar isso, porque as pessoas acham assim, Deus não precisa de dinheiro, então por que o templo precisa? Precisa porque quando você chega aqui, a energia elétrica precisa ser paga, a água que você bebe aqui precisa ser paga, a limpeza que é feita aqui precisa ser paga através dos produtos de limpeza.
porque a limpeza, quem faz aqui, às vezes, são os próprios membros que estão aqui. Sempre, por exemplo, ontem, por exemplo, teve um momento em que as pessoas dedicaram aqui para fazer a limpeza. Então, mas o produto de limpeza teve que ser comprado. Só água não limpa, mas a água também precisa ser paga, porque ela vem pela Sabesp aí, através para aqui o templo, e precisa ser paga. Então, precisamos ter essa consciência de ter sempre gratidão. E isso reverte para a gente, através de bênçãos, o que tem falado aqui. A gente vai falar bastante aqui, até o final do culto, a respeito disso. Todos os sofrimentos que o ser humano enfrenta atualmente são provocados por nuvens espirituais, e daí a importância de serem feitas doações, como forma de estarem diminuindo os infortúnios e aumentando o saldo no céu. Agindo dessa forma, poderemos limpar as máculas e, ao mesmo tempo, despertar a consciência no sentido do desenvolvimento de atitudes altruístas e de virtudes que propiciem a concretização do reino do céu na terra. Uma orientação importante, qual seja, mesmo que se ganhe muito dinheiro, se for acumulado com ganância, para nada servirá. Quando desperdiçado em coisas supérfluas ou prazeres insalubres, causará males incontáveis, ou seja, máculas serão criadas. Deus jamais permitirá que uma oferenda sincera, feita em dinheiro, se reverta para o doador em privação financeira. O valor ofertado retornará no momento exato, do jeito correto e na quantia certa. O mesmo se pode dizer do tempo e do trabalho dedicado à obra divina. Então, o que acontece? Meixo Sama e Deus Supremo estão observando o nosso comportamento em relação ao templo, a manutenção dele, as nossas dedicações. E isso aí vai reverter para a gente. Porque o reverendo Dorival, os líderes aqui, não tem como devolver isso para vocês. O reverendo Dorival, toda vez que você faz uma oferta, ele coloca no altar. Isso aí chega. E se essa oferta, como falou aqui, ela foi sincera, ela foi como gratidão por uma bênção recebida, sabe? Isso aí é uma coisa que faz bem para o templo, porque está recebendo ali uma oferenda para manutenção do templo, e vai fazer bem para você também, porque você vai receber bênçãos por causa dessa sua atividade de fazer com que o templo continue aberto, porque você faz uma gratidão todo mês, toda semana ou todo dia. Então, vai depender de cada um. Às vezes tem pessoas que trabalham e recebem por semana, outros recebem mensais. Então, aí a gratidão vai ser de acordo com a existência do dinheiro que você recebe, do seu trabalho. E se você perceber, você vai ver que a sua vida vai começar a ficar organizada a partir do momento que você tiver gratidão e fizer isso com sinceridade, para que o templo continue funcionando e ajudando outras pessoas. Em poucas palavras, funciona a lei de Deus. E oferecer dinheiro à causa divina significa poupá-lo e tê-lo de volta multiplicado. É muito importante orientar os membros que, às vezes,
surgem dificuldades financeiras em seus templos, que frequentam devido à falta de gratidão de seus membros. Os fios espirituais são elos que temos não só com nossos familiares, todas as associações têm de alguma forma influência em seus membros. Então, a lógica é simples. Se há dificuldade financeira no seu templo, você de alguma forma poderá receber influência do fio espiritual se você não é fiel na gratidão com a quantidade que se sinta agradável. Pense no seguinte: se meu templo funciona com as despesas tranquilamente, pagas em dia, mês a mês, essa paz e tranquilidade será transmitida a todos que têm sido fiéis com a gratidão. Deus jamais abandona os servidores fiéis e sinceros de um templo que está contribuindo para o estabelecimento do reino do céu na terra. Então vejam que é direto a relação. Porque é necessário a gente ter esse compromisso com o templo, com o funcionamento. Então, isso aí é uma coisa que precisa vir de dentro, com sinceridade, porque Deus não olha a sua mente, Ele olha o seu coração. Meixo Sama olha o seu coração. É o seu coração é que vai fazer a diferença. Se você faz a gratidão todo mês aí, ou toda semana, com sinceridade, colocando ali a intenção de aquela oferta em dinheiro fazer a diferença para que o templo fique mais cheiroso, fique mais limpo, aumente, cresça, sabe? As pessoas, o reverendo possa fazer as coisas dele que ele precisa. Então, isso é necessário. Porque se você não fizer a gratidão financeira, o que vai acontecer? O templo não funciona, como disse agora há pouco, não funciona com o ar. Ele funciona através da gratidão, e é necessário. E as pessoas que têm dedicação exclusiva aqui no templo precisam de receber o sustento, aluguel, alimentação, roupa, sabe? Diversão também. E é feito isso através da sua gratidão ao templo. Deus conhece as condições de cada um e não exige sacrifícios exorbitantes de ninguém. Vale lembrar, se quem foi salvo dedicar grande parte do seu tempo ao bem de todos e colocar muitas outras pessoas no caminho reto, agindo sempre de acordo com a justiça, dificilmente sofrerá uma repurificação. Caso aconteça, será leve, sem ameaças à sua vida. Nada nasce se não houver a semeadura. Nada nasce se não houver a semeadura, seja boa ou má semente. Se você deseja uma vida em paz, saudável, próspera, feliz e com amor ao seu próximo, você deve praticar a gratidão, mesmo que você ainda não está na condição que desejava estar. E isso vai fazer a diferença. O que acontece na maioria das vezes é que não há gratidão pelo pouco que você tem hoje. E no momento que você é abençoado com uma grande bênção, a gratidão é insuficiente comparada à bênção recebida. A pior coisa que existe, sabe, para a sua vida, sabe, é você fazer uma gratidão e depois
você chegar na sua casa e pensar assim, poxa vida, eu não podia ter dado aquela quantia de gratidão porque vai faltar isso, vai faltar aquilo e tal. Então, você precisa fazer a gratidão consciente das suas despesas e consciente também de que o tempo que você está aqui dedicando precisa também disso. Mas você precisa ter a noção de que a partir do momento que você começar a fazer gratidão de uma maneira sincera e obediente, isso aí vai começar a mudar a sua vida financeira por causa disso. Você pode receber uma promoção, você pode receber um prêmio, você pode não ter mais gasto com remédios na sua casa, porque não vai ter mais doença. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou gastando muito dinheiro com remédio, por isso que eu não dou uma gratidão maior. Mas e aí, se você colocar um propósito e falar assim, Meixo Sama, eu quero aumentar a minha gratidão, mas eu tenho gasto muito com remédio. O que o senhor pode fazer para mim por isso? O que o senhor pode fazer por mim a respeito disso? Com certeza você vai, daí a algum tempo, você vai parar de gastar com remédio, e aí, quando você falou isso, Meixo Sama não vai cobrar de você. Mas a palavra que você falou, Meixo Sama, eu não dou mais. A gratidão não é tão elevada, porque eu gasto com remédio. Aí quando você para de gastar remédio, qual é o efeito que você causou? É você aumentar a sua gratidão, porque você não está mais gastando com remédio. Então, é lógico isso. Mas precisamos abrir a nossa boca e falar coisas que a gente vai ter como cumprir. Porque se você está gastando menos com remédio e aí não fez o que você disse que poderia fazer e continuar dando aquela mesma quantia, daí um tempo, o que pode acontecer? Não estou aqui colocando coisa nenhuma, ameaçando ninguém, mas é a lei de causa e efeito. Daí um tempo, se você não reformular essa sua gratidão, aumentando ela, porque você não está mais gastando com remédio e continuar dando aquela gratidão a mesma, o que vai acontecer? Você vai, de repente, gastar mais do que você gastava antes e vai ter que diminuir a sua gratidão. Então vejam, não foi Deus que te prejudicou ou te tá vingando. Não. Você falou assim, Meixo Sama, eu não estou dando a gratidão que eu queria porque eu gasto com remédio. Aí Meixo Sama foi, então tá bom. Então eu vou tirar o remédio da sua vida. Vou deixar a sua saúde melhor. E aí vai ficar com você o efeito. E aí você não cumpre o que você colocou diante de Meixo Sama. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o que é previsto. Você vai começar a gastar de novo com remédio e vai gastar mais ainda. E aí vai, de repente, diminuir. Então, a gente, às vezes, precisa sofrer um pouquinho para a gente entender que a vida espiritual funciona através de causa e efeito. É simples.
É lógica. Causa e efeito. A gratidão, entre tantos benefícios citados, também manifesta-se no sonem, pois quem vive corretamente, de acordo com a vontade de Deus, sente no seu interior a satisfação da consciência. Seu sonem torna-se luz, que faz aumentar a vibração da aura, e caso contrário, criam-se nuvens que impedem a expansão. Ao ajudar os outros, transforma-se em luz, através do sonem de gratidão, de quem obteve o auxílio, e o benfeitor a recebe pelo fio espiritual. Falei agora há pouco a respeito das associações e as ligações que a gente tem pelos fios espirituais. Em todas as associações. Aqui, como eu falei, se você é fiel na sua gratidão, se você faz dedicação, se você ministra, jorei, se você estuda ensinamento, isso tudo vai se manifestar através do seu fio espiritual, aos seus familiares, aqui ao templo, as pessoas do templo. Como eu falei agora há pouco, se o templo recebe gratidão suficiente para funcionar com as contas em dia, isso aí vai reverter na vida de vocês. Porque o templo funciona com as contas em dia quando a gratidão é suficiente para fazer isso. E quando há melhoria nas acomodações, isso também é um resultado da gratidão de vocês. Quero alertá-los de um fato muito grave que também se manifesta através dos fios espirituais e vibrações de ressentimento, tais como ódios, invejas, ciúmes, vinganças e outros sentimentos negativos que geram nuvens que são transmitidas às vítimas desses sentimentos. Por isso, cada pessoa deve procurar praticar o bem e proporcionar alegria aos outros, evitando receber de alguém um sonem gerado por algum tipo de ofensa. Meixo Sama, Jesus Cristo, todos esses avatares aí falam a respeito de você tratar bem o seu próximo. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa a respeito disso. Falando da situação de uma pessoa odiosa, uma pessoa que trata mal as pessoas e tudo. Aí você chega, se você é um amigo íntimo das pessoas, você diz, fulano, eu estou observando você tratando as pessoas dessa forma aí. Você gostaria de ser tratado dessa forma? Aí ele arregala o olho assim. Realmente você está falando uma coisa verdadeira aí. Eu não gostaria que me tratasse como eu tratei aquela pessoa ali. Então, se a gente tem intimidade, às vezes com amigos nossos, que às vezes tem comportamentos que você não aprova, dê um toque, fale com ele. Fala aí, e aí? Poxa, estou vendo que você tem um tratamento assim, meio, sabe, desonroso, humilhante ali para a pessoa. Você gostaria de ser tratado assim? Não gostaria não. Então, tenta melhorar, se esforça. Que isso? Porque às vezes quando você não está nem aí e trata mal as pessoas, é causa e efeito.
você vai encontrar alguém que vai te tratar do mesmo jeito que você tratou aquela pessoa. E você vai ficar bravo. E você vai ficar com raiva. E é isso que a palestra está dizendo. Não trate mal as pessoas, porque essa pessoa que foi tratada mal, às vezes é uma pessoa que tem, às vezes, ligações aí com feitiçaria. E aí? Se essa pessoa resolver fazer alguma coisa, mas nem precisa, às vezes só dela pensar no mal que você causou, ela já está transmitindo um sono que pode prejudicar a sua vida. Diante de todos esses pontos anotados relativos à gratidão, percebemos que a melhor maneira de viver é sendo grato a tudo. Se vivermos conforme a vontade de Deus, nós receberemos proteção, mesmo diante dos reveses que acontecerem em nossa jornada no desempenho da obra divina. Por fim, vamos nos esforçarmos para trazermos nossa gratidão ao templo, para se transformar em paz e tranquilidade na condução da obra divina, e recebemos, através dos fios espirituais, a paz e a tranquilidade que queremos. Gratidão a todos, e que vocês retornem aos seus lares em paz, em segurança e felizes. Aos que nos acompanham pelas mídias digitais, no YouTube e Facebook, desejo paz em seus lares, segurança e felicidade. Que o despertar da nossa consciência seja uma necessidade óbvia, certa, porque sem ele, sem esse despertar, não compreenderemos o nosso papel fundamental na salvação da humanidade. Amo todos vocês. O Kage-sama de. Muito obrigado e que nos encontraremos em breve. Obrigado.